Você deve conhecer esse homem, o famoso apóstolo Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas apesar de pastor, ele não ficou conhecido por seu testemunho e sermões ou por suas obras de caridade, mas sim por diversas polêmicas, por suas campanhas e arrecadações controversas e pelo império financeiro que construiu às custas dos seus pobres fiéis. Porém, parece que o acertar de contas com Deus chegou, e ele agora enfrenta uma tempestade sem fim, que pode destruir todo o império milionário que ele construiu nos últimos anos, às custas dos seus fiéis. Essa é a história da ruína do auto-intitulado apóstolo Valdemiro Santiago. Esse é Valdemiro Santiago de Oliveira, ou simplesmente Apóstolo Valdemiro, como gosta de ser chamado. Nascido em Palma, uma pequena cidade mineira, Valdemiro não chegou a terminar os estudos, tendo concluído apenas o 5º ano do ensino fundamental. Sua infância foi bem sofrida, perdeu a mãe muito cedo quando tinha apenas 12 anos de idade. Sua relação com seu pai era conturbada e ele passou por muitas dificuldades na roça. Até que com 16 anos de idade se converteu ao protestantismo na Igreja Universal do Reino de Deus, do famoso bispo Edir Macedo. Foi nesse ponto da história que sua vida começaria a mudar para sempre. Ele entrou na igreja como qualquer outro fiel, apenas como frequentador, mas logo foi ganhando espaço na hierarquia. Se tornou obreiro, algum tempo depois conseguiu chegar ao cargo de pastor e posteriormente foi consagrado a bispo da Igreja Universal, chegando a ser bem popular por lá. Por ser um dos pastores de confiança do bispo Edir Macedo, ele foi enviado para o continente africano para expandir o alcance da Igreja Universal. Em 1996, Valdemiro e outros 3 pastores saíram para pescar em uma pequena embarcação em Moçambique. Ele conta que o barco apresentou um problema e virou, mas não chegou a afundar. É aqui que a história começa a ficar mirabolante. Porque ele afirma que para se salvar nadou durante 8 horas em um mar que, segundo ele, era infestado de tubarões brancos. Dos outros 3 homens que estavam com ele, um foi resgatado e 2 nunca foram encontrados. Ele afirma que esse episódio foi um livramento divino e que foi ali que Deus o deu a missão de fundar a sua própria igreja. Inclusive, ele escreveu um livro sobre isso chamado O Grande Livramento. Não demorou muito para Valdemiro e Edir Macedo entrarem em discordância, o que resultou na saída dele da Igreja Universal em 1998 e a consequente fundação de sua própria igreja, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Na sua saída da Igreja Universal, Valdemiro levou consigo alguns outros pastores e também um bom número de fiéis. Claro que isso não agradou muito o Edir Macedo. Lá na frente nós vamos ver que os dois ainda vão travar outra batalha. Munido de sua boa oratória e seu poder de persuasão, Valdemiro foi conquistando cada vez mais fiéis e suas igrejas começaram a se multiplicar. O que passou a se multiplicar também foram os números em sua conta bancária. Mas calma, que ainda vamos chegar lá. A verdadeira jogada de mestre dele foi seu acordo com a TV Bandeirantes em 2008, quando ele passou a ter seus programas sendo transmitidos durante 22 horas por dia no canal Rede 21. Isso fez com que ele alcançasse um número gigantesco de fiéis em todo o Brasil e deu a ele ainda mais notoriedade. Além da Rede 21, em menos de 2 anos, a programação da igreja passou a ser exibida por outras redes de rádios e televisões brasileiras. Com tanto alcance, sua igreja passou a contar com mais de 6.000 templos espalhados pelo Brasil e em alguns outros países, segundo o site oficial da igreja. Em 2011, ele inaugurou um megatemplo em Guarulhos que impressiona pelo seu tamanho. Ele tem a incrível capacidade para 150.000 pessoas, o qual denominou de Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Com esse crescimento vertiginoso, seu antigo mestre começou a se incomodar. Para tentar recuperar espaço, Edir Macedo ofereceu uma quantia maior ao Grupo Bandeirantes para ficar no lugar da Igreja do Valdemiro na programação. Além disso, o canal de Edir Macedo, a Record, exibiu em 2012 uma reportagem especial sobre a compra de 2 fazendas milionárias, que supostamente teriam sido pagas com o dinheiro da igreja e passadas para o nome do seu fundador. As 2 totalizavam aproximadamente 50 milhões de reais, e para dificultar ainda mais a vida do Santiago, Edir passou a usar os mesmos horários da programação de seu concorrente para prejudicar sua audiência. Tudo isso começou a minar aos poucos o prestígio do pastor e as finanças da igreja. E então, muitos problemas e polêmicas começaram a pipocar no colo de Valdemiro. Em 2015, a igreja se viu obrigada a fechar algumas de suas filiais fora do país, já que aqui no Brasil as dívidas se acumulavam. Pastores de filiais espalhadas pelo Brasil começaram uma greve, pois eram obrigados a enviar praticamente todo o dinheiro para a sede da empresa, enquanto suas contas mensais, como água, luz e aluguel, ficam sem ter como serem pagas.
Nessa época, as polêmicas envolvendo suas campanhas controversas já eram famosas. Vendas de objetos ungidos como canetas, tijolos, colher de pedreiro por preços totalmente descolados da realidade faziam parte do cotidiano de suas transmissões na TV. Tão absurdo quanto tais ofertas era o fato de que muitos fiéis acabam caindo nisso que podemos chamar de ofertas enganosas, no mínimo. Durante a pandemia, ele chegou a vender feijões ungidos por até R$1.000, com promessa de que esses podiam curar a Covid. Esse episódio chamou a atenção do Ministério Público Federal, que pediu investigação por suposto estelionato. O caso foi arquivado 2 anos depois. Enquanto isso, o pastor, em suas exibições na TV, pedia em algumas pregações que os fiéis da igreja façam um sacrifício extra para salvar a igreja. Em uma dessas oportunidades, ele chega a pedir que 7.000 fiéis aceitassem o chamado e doassem R$1.000 cada uma, para assim poder manter a TV no ar. E não foram raros pedidos como esses. Mas os rolos financeiros passaram a corroer o patrimônio da igreja e do próprio Valdemiro, e as más notícias não param de chegar às suas portas. Recentemente, a Justiça penhorou uma mansão da igreja em Ilhabela, no litoral paulista, por uma dívida de pagamentos de IPTUs vencidos que somam mais de R$3,8 milhões, e 50% de um apartamento do pastor em Rondonópolis, em Mato Grosso, avaliado em R$2 milhões como garantia de quitação de R$359 mil em aluguéis atrasados. Um dos maiores templos da igreja, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, avaliado em R$38,5 milhões e com capacidade para 20 mil pessoas, foi a leilão em abril de 2022 pela falta de pagamento de aluguel. A dívida ativa da Igreja Mundial com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é de R$13,4 milhões. Se não bastasse, funcionários da TV Mundial, que transmite cultos e programas religiosos ao vivo, entraram em greve em janeiro devido a atrasos no recebimento de salários, FGTS, 13º e férias. É a segunda paralisação em 3 anos. O caso mais recente e o que talvez chame mais atenção pelas altas cifras seja o do possível golpe que ele levou dentro da própria família, no valor de R$800 milhões. E se você acha que o calvário do famoso pastor acaba por aí, está enganado. Ele também perdeu um jatinho e foi despejado. O jatinho foi dado como penhora de uma dívida de 2018 pelo ex-genro, num processo movido pelo National Bank. Segundo o Jornal do Povo, o National Bank cobrou uma dívida de R$21,4 milhões da empresa InterTV Limitada, do pastor. Provavelmente muitos outros problemas financeiros baterão à porta da Igreja Mundial. Será que ela será capaz de suportar? E o famoso teleevangelizador, será que sua fortuna, que um dia já foi estimada em $200 milhões pela revista Forbes, também está evaporando junto do patrimônio da igreja? Ou será que ele mantém seu império protegido? Vamos esperar para ver o desfecho dessa história. A verdade é que talvez tudo isso seja o karma voltando para quem sugou até o último centavo dos fiéis, que, cegos pelas promessas absurdas de seu líder espiritual, acabaram contribuindo para tornar Valdemiro um dos pastores mais ricos do Brasil. E você? O que é que acha de tudo isso? Compartilhe sua opinião nos comentários.